Nosso personagem do mês é quem? Eu valorizo muito isso e eu sou uma pessoa realizada nessa matéria de andarmos juntos. Nós estamos aprendendo a andar juntos nos temas, nos propósitos, isso com certeza é muito bom. Eu quero ler 2 textos. Quase o meu irmão que fez aqui a leitura introdutória pegou, mas vamos lá. Um versículo de Gênesis 12. O versículo 3. Está vendo como é que eu estou calmo? Muito calmo. Quem achou Gênesis 12, 3? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É a palavra de Deus a Abraão. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Declare comigo esta última expressão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Dá um salto para Gênesis 22. Dos versículos 6 ao 8. Gênesis 22, dos versículos 6 ao 8. E pegou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E Isaque disse: eis aqui, eu estou vendo o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Ore comigo. Querido Senhor, aqui está a Tua palavra, que é um banquete para nós. Muito obrigado por estar aqui hoje. Que momento especial. Certamente não existe outro lugar melhor e outro propósito melhor do que estar no templo celebrando ao Senhor. Penso que o salmista entendia muito bem quando declarou: Senhor, na verdade eu queria mesmo era morar na casa de Deus todos os dias. Eu penso, Senhor, que alguns de nós de vez em quando pensam isso. Como seria bom se a nossa vida se restringisse ao culto e estivéssemos sempre, todo dia, todo horário, celebrando ao Senhor. Se alguém pensa isso, Senhor, não é gerado pela necessidade, não é gerado pela angústia do mundo, mas é gerado pelo Teu Espírito. É algo que o Senhor já está gerando em nós, porque um dia, por toda a eternidade, nós celebraremos eternamente ao Senhor, celebrando a Tua presença eterna, de uma maneira muito mais visível do que hoje. Então eu creio, Senhor, que quando nós desejamos isso, não é por conta das angústias, mas é por conta do anseio do nosso coração. Desta forma nos colocamos diante do Senhor agora, porque queremos ser ministrados por Tua vontade e propósito. Quem concorda, diga amém. Graças a Deus. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram
em ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar nos seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, o meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, eu verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, eu verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, glória a Deus! Podemos aplaudir o Senhor? Eu quero falar sobre a Páscoa dos judeus, a Páscoa de Jesus dos crentes, a Páscoa do mundo secular e a Páscoa misturada. Eu li com vocês 2 textos de Gênesis. O primeiro é uma declaração de Deus a respeito da sua posteridade. Quando Deus promete a Abraão que se ele se dispusesse a obedecer, e a gente já viu no contexto da história, já conhecíamos, que essa disposição em obedecer não seria uma tarefa simples nem fácil, mas que se ele se dispusesse em obedecer, Deus iria fazer algo extraordinário na vida dele. E a gente já conversou sobre isso aqui, a gente já leu na Bíblia, a gente já sabia do extraordinário que Deus fez. Como é uma meditação calma, tranquila, e eu quero folhear a Bíblia com você hoje. Mateus 1, um texto conhecido de todos nós, fala da genealogia de Jesus. Qualquer dia ministro sobre isso aqui também, com alguns detalhes. Contudo, hoje apenas uma visão panorâmica. Seria e é
muito importante que você abra a Bíblia. Não vou ler a genealogia, só passar os olhos no capítulo 1 de Mateus, do versículo 1 precisamente até o 16. Porque quando Deus diz a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra, nós sabemos que não é a sua família humana, embora isso não deixe de ser uma realidade, que eu sei que você sabe, mas se alguns não souberem eu vou informar, e se você já sabe a gente vai relembrar, e se você não sabe você vai saber, só não me pede provas agora. Na nossa vida humana nós somos muito abençoados pela nação de Israel, porque é em Israel que existem estudos avançadíssimos na área da medicina, da tecnologia, se você quer saber, de todas as ciências. Eles são avançadíssimos em tudo isso. E se você quer saber, os judeus não moram só no território de Israel, eu sei que você sabe. Eles moram em todos os países do mundo. Claro que existem alguns países que é uma concentração maior. E por conta de serem espalhados por conta da perseguição, eles têm os sobrenomes de todos os países. E eu já disse isso, eu vou relembrar a você, vou falar de novo, que existem muitas coisas que fazem parte da sua vida diária, que é por conta deles. Desde o seu vestuário, quem sabe as irmãs aí, os apetrechos capilares aí, enfim, tudo de humano que você puser a mão, a maioria das coisas tem a mão deles, a tecnologia deles e uma outra coisa, o dinheiro deles. O dinheiro do mundo, de quase todos os países, depende deles, porque eles são uma nação muito rica, são pessoas muito ricas, e eles seguem piamente o que receberam de orientação desde Abraão a cada geração, de que uma marca da bênção de Deus na vida deles seria a conquista das coisas humanas. Infelizmente é nisso que eles se perderam. Mas voltando ao texto de Mateus 1, começa dizendo assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E o versículo 2 diz: Abraão gerou Isaque, e pronto, depois você lê em casa. A gente vai culminar com esta leitura no versículo 16, que diz que Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Toda essa genealogia vai dizer: fulano gerou fulano, o fulano gerou ciclano, ciclano gerou beltrano, e vai gerando. Quando chega em Jesus, diz que o pai de José, marido de Maria, se chamava Jacó, um nome comum entre os judeus, ou os hebreus. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Perceba que o texto não diz que José gerou Jesus, por conta das coisas que a gente sabe, que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então ele não tem pai humano, José era um seu pai emprestado. Então a geração de Abraão gerou Jesus. Por isso que a Bíblia diz em Gênesis 12:3 que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Paulo, quando escreve à igreja, ele diz que nós somos benditos e bem-aventurados por conta do crente Abraão, que nós estamos nessa genealogia espiritual,
porque foi a genealogia de Abraão que trouxe à luz a Cristo, que é o nosso Senhor e é o nosso Salvador, a quem nós nos submetemos. Então, a nossa vida tem muito a ver com isso. Mas como disse, eu ia falar sobre, vou falar sobre a Páscoa dos judeus, primeiramente, e para uma apreciação pontual sua, você pode ver em casa em Êxodo 12, que quando o povo estava para sair do Egito, Deus liberou e operou por meio de Moisés 10 sinais. Operou vários outros, mas 10 sinais propositais para mexer com o Egito e mexer com Faraó. Me perguntaram esse dia e eu respondi à irmã que me perguntou, porque parte dos sinais iniciais, a Bíblia diz que o coração de Faraó endureceu. E chega um momento que a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para ele não liberar o povo. Aí você vai dizer assim, então Deus está fazendo um jogo duplo, X9? Não. É porque enquanto ele endurecia o coração, cada deidade, cada ídolo do Egito estava sendo vencido, derrotado, envergonhado a sua fama. Quando chegou no momento que Faraó não aguentou e entregou-se àquele poder que ele não podia conter, Deus foi e endureceu, porque Deus queria mostrar ainda mais o seu poder. E existem algumas pessoas que tomam esse texto como base para dizer que Deus às vezes endurece o coração de alguém para não crer em Cristo. São pessoas alienadas do entendimento completo do propósito de Cristo e que querem de alguma forma deturpar as Escrituras e o propósito de Deus. Ali era uma coisa objetiva. E até a última praga, a morte dos primogênitos, cada deidade do Egito, cada ídolo do Egito era envergonhado no sentido de dizer, ele simplesmente não pode fazer nada. Por que ele não pode fazer nada? Porque simplesmente ele não existe. É uma invenção da mente dos homens. Então essa invenção da mente dos homens não pode fazer nada de benefício para os homens, porque tão somente uma ideia deslocada, translocada de quem inventou. E quando me parece que Abacuque escreve, ele retrata a existência desses ídolos mortos que não têm vida. Mas quando ele vai dizer acerca de Deus, ele diz, mas Deus está assentado no seu alto trono, no seu sublime trono. Isaías também faz isso e vários outros livros da Bíblia fazem. Uma equiparação, uma análise desses ídolos que os homens fazem para si e do verdadeiro Deus que habita os céus dos céus, que fez os céus e a terra e que está sendo glorificado por nós aqui esta noite. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, quando o povo foi sair do Egito, a última praga culminante envolvia um ato de cada um daqueles hebreus que ali estavam. A Bíblia diz que entrou no Egito a família de Jacó com 66 almas, é a expressão da Bíblia. 66 pessoas por conta de já estar lá no Egito, o José, a sua esposa e seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Então, 70 pessoas. O texto diz que esse povo ficou no Egito 430 anos. Então imagina-se ou pensa-se que, como foi acolhido por José, quando foram para o Egito, foram mais ou menos 30 anos de alegria pura, de estar vivendo debaixo da bênção que o governador lhes proporcionava, por conta de ser a família do seu pai. O próprio imperador, o faraó, permitia isso. Eles estavam na terra de Gósen, no território de Gósen, e a Bíblia diz que quando José morre, se levantou um outro faraó que não conheceu José.
não se relacionou com ele. E ele começou a oprimir o povo, porque o povo crescia de uma maneira exagerada. Então ele tinha medo de uma revolta interna, de uma guerra civil, mas também tinha receio que a nação judaica, ou judeus, ou os hebreus, como eram conhecidos, se aliassem a inimigos para enfrentar o império, as dominações de Faraó. E a Bíblia então diz que por conta disso eles foram oprimidos. A gente viu a história, relembrou a história de Moisés, que naquele período crítico, grave, agudo, de perseguição, a ideia de Faraó foi matar todos os garotos que nascessem e deixar sobreviver só as mulheres. Nasceu homem, mata, para que essa geração não cresça mais e se adestrem na guerra e sejam um número grande de revolta interna. Foi nesse momento que Deus o envia, após crescer, aos 80 anos, ao Egito para tirar o povo do Senhor de lá. E a 10ª praga era a morte dos primogênitos. E aí, precisava fazer-se uma coisa, eu estou retratando, relembrando algo que a maioria conhece. Precisava fazer uma coisa, porque o anjo da morte, liberado por Deus, porque era a 10ª praga, passaria por todo o Egito, em todas as casas, qualquer uma, fosse rico, pobre, governante ou não, a exemplo da própria casa do faraó, o seu filho primogênito foi morto. Era a praga dos primogênitos, e só havia uma defesa, só havia uma maneira de se proteger daquele anjo da morte. Não era o nome da pessoa, não era o dinheiro que tinha em casa, não era a sua fama, mas era cumprir o que a palavra de Deus estava sendo liberada e comunicada a eles. O que eles tinham que fazer? Deus, no seu infinito poder estrategista, confabulou tudo isso, que eles sacrificariam ou celebrariam a primeira Páscoa, e teria que compor essa Páscoa alguns elementos, dentre eles o pão sem fermento, as ervas amargas. Dentre eles teria que imolar um cordeiro. Se a família fosse pequena e não tivesse condições de bancar o cordeiro, de ter o cordeiro, deveria se unir a outra, ou a uma terceira, e fazerem isso junto, celebrarem junto. Eles imolariam o cordeiro, pegariam o seu sangue e passariam nos umbrais das portas. E quando o anjo da morte passasse por sobre aquela casa, vendo a marca do sangue e a porta, não entraria naquela casa, não mataria o primogênito daquela casa. E a Bíblia diz que na noite em que eles celebraram a Páscoa, a Bíblia diz que eles deveriam celebrá-la vestidos, prontos para uma viagem, sapato nos pés, com tudo pronto, malas arrumadas, porque seria o momento em que o povo seria liberado para sair do cativeiro. E a Bíblia então diz que eles fazem isso. Eles celebram a Páscoa, eles imolam o cordeiro, eles pegam o sangue, eles aspergem nos umbrais das portas, e era um sinal para que esse anjo da morte não entrasse. E eles comem os pães asmos, que simbolizam, significam santidade, pureza, ausência de fermento. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso. E eles deveriam comer também ervas amargas, porque as ervas amargas, o memorim apontaria para a dificuldade, para a luta, para a opressão, para a escravidão que eles estavam vivendo aqueles anos todos no Egito. E assim eles fizeram. E a Bíblia então diz que quando eles fazem isso, naquela noite, eles estão com as suas portas fechadas e o anjo da morte passa por sobre todas as casas no Egito.
E aí vem o nome Páscoa, que significa passar por sobre, saltar aquela marca. Onde havia marca do sangue, em obediência ao que Deus tinha mandado, o anjo passava por cima, mas na casa que não tinha, ele entrava, ele passava e matava todo o primogênito. A palavra diz que lá no palácio de Faraó, na sua casa, o seu filho, que seria o virtual herdeiro do trono, que substituiria ele no trono, porque ele era o primogênito, já não tinha mais vida. E isso atingiu profundamente a Faraó, e ele pediu que o povo saísse, que vazassem dali. Então eles já estavam prontos para sair. E Deus até disse para eles: olha, quando vocês forem sair, fala com os vizinhos, nos dê isso, nos dê aquilo, que eles estão tão desesperados, vocês vão embora, eles vão dar o que vocês pedirem. E eles pediram, e o povo saiu dali muito rico em ouro, em utensílios, saíram com tudo que precisavam, para uma peregrinação de 40 anos no deserto. E a palavra então diz que eles celebraram aquela Páscoa, ela se tornou um estatuto perpétuo, por todas as gerações, mas por conta da dificuldade que eles passaram a enfrentar, eles se esqueceram do estatuto perpétuo de Deus. E a Bíblia diz que eles atravessam o mar, que eles vão rompendo aquele território desértico, e eles chegam até o Rio Jordão para atravessá-lo, para conquistar toda a terra. Eles conquistam algumas cidades antes de atravessarem o rio, e quando eles vão para enfrentar Jericó, para continuar a sequência de conquista daquele território, porque Jericó já estava no território a ser conquistado por eles, dado por Deus, Deus lembra uma coisa a Josué, porque Moisés já havia morrido. Josué era o comandante daquele povo que ia entrar com eles na terra prometida. Deus lembra a eles: olha, vocês comemoraram a Páscoa lá na saída da escravidão, e vocês até hoje, 40 anos se passaram, e vocês não celebraram mais a Páscoa. Vocês se lembram que eu disse que seria um estatuto perpétuo, para passar de pai para filho, para que entendessem, compreendessem e crescem, que quem os libertou da terra da servidão, do cativeiro do Egito, fui eu, e não a força do braço de vocês. Então a Bíblia diz que Josué convida o povo a santificar-se, a lançar fora de si tudo aquilo que eles entendiam que fosse abominação ao Senhor, e ele libera uma palavra para o povo dizendo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E uma outra coisa que não está aqui no assunto, mas eu vou falar com vocês: as pessoas, as crianças que nasceram no deserto, os meninos, eles também não haviam sido circuncidados, conforme um pacto com Abraão, para a sua geração perpetuamente. Então eles fizeram a circuncisão daqueles que não haviam circuncidado ainda, e passado o período daquela dor aguda da circuncisão, eles celebraram a Páscoa, e eles então de novo declaram a glória de Deus, a excelência do Senhor, e a razão de estarem ali era a mão do próprio Deus. Enquanto falo, você me lembro que eu e você recebemos a salvação em Cristo, recebemos a libertação pelo poder de Jesus, e nós estamos atravessando a nossa peregrinação nessa vida. Saímos do cativeiro espiritual, estamos agora marchando em direção ao céu, a estar com o Senhor Jesus para sempre e eternamente. Você pode dizer amém? Mas quantos de nós às vezes esquece de algumas alianças com Deus, de alguns princípios com Deus, porque a nossa alegação é a nossa peregrinação, as dificuldades que nós enfrentamos. Nós esquecemos de algumas coisas que a gente nunca deveria ter esquecido de praticar, e às vezes praticamos também algumas coisas que não deveríamos praticar. Então, se a saída do Egito, a travessia do deserto, a peregrinação no deserto e a chegada a Canaã, terreno do povo judeu, faz alusão para nós do cativeiro espiritual que saímos, e a nossa vida terrena faz alusão à nossa peregrinação aqui nesta terra, e a Canaã prometida é sim, a Canaã celestial, está com o Senhor Jesus para sempre e eternamente no céu e aonde Ele estiver, porque é uma promessa dele. Por que então que a gente não deveria
deveria pensar que talvez alguns de nós tenham se esquecido da santidade da nossa vida, da santificação, de termos em memorial algumas coisas que a gente não pode deixar de praticar. Quando o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, está sendo escrito, no capítulo 11, precisamente no versículo 55 diz: estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Essa purificação dos judeus era um cerimonial de lavagem com água, mas também de confissão de pecado e de proposta de mudar de vida. Eles faziam sempre, toda a Páscoa, toda a celebração. Mas o texto diz que estava próximo a Páscoa de quem? Está escrito aí na sua Bíblia. Estava próximo a Páscoa de quem? A Páscoa dos judeus. Aquela Páscoa é a Páscoa dos judeus. Até hoje os judeus comemoram a Páscoa. Nós estamos vivendo nesses dias feriado judaico. Tivemos agora no final dessa semana, e vamos ter na próxima semana, parece que mais 2 dias de feriado judeu. E eles celebram uma Páscoa até hoje. Claro que parece-nos que os elementos da Páscoa deles foram alterados por algum motivo. Talvez eles acham que o cordeiro está muito caro nesses dias ou qualquer outra coisa. Mas eles comemoram a Páscoa unindo a família, reunindo a família. Eles cantam os cânticos da celebração da Páscoa. O Haggadah, que é composto não só de cânticos, mas onde o ancião da casa, o ancião daquela família, o cabeça da família, o chefe do clã daquela família, conta a história da redenção do povo, da saída da escravidão, dos grandes feitos de Deus. É assim que eles comemoram a Páscoa deles, e com alguns elementos, com algumas novidades que eles incluíram nessa celebração, por dificuldade talvez do carneiro. Então colocaram algumas outras coisas para servir a essa celebração deles. Pois bem, essa é a Páscoa dos judeus, a celebração deles, a forma como eles fazem. E nós encontramos uma babel de informações quando a gente quiser se informar sobre essas coisas, mas não existe um outro lugar mais seguro para a gente palmilhar, para a gente caminhar, para a gente navegar, do que a Sagrada Escritura. Quem concorda? Primeira Coríntios é onde eu chamei vocês para leitura e mudei. A partir do versículo 6, eu não vou ler do 1 ao 6 porque eu tenho um grave defeito. Eu não sei ler um texto bíblico quando há alguma coisa enigmática que eu saiba. Eu não sei ler sem explicar, sem falar. Por isso que eu demoro muito. Então eu tenho que me proteger disso. Então nós vamos começar a ler a partir dos 6. Não é que eu queira evitar o que o texto anterior diz. Depois você lê em casa e enterra a cara na Bíblia e na oração para entender. Mas o contexto anterior fala de disciplina na igreja. O contexto anterior, Paulo está escrevendo à igreja que está em Corinto, e ele fala que aquela igreja, naquele momento, que era cheia dos dons espirituais, cheia, com manifestações expressivas da presença de Deus, havia alguns membros cometendo pecados tão graves, que ele diz que até pessoas ímpias que não servem ao Senhor não chegavam a um extremo tão grande. Não quer dizer que, por conta do pecado, a igreja deveria deixar de buscar os dons espirituais. Nós não podemos fazer essa confusão, porque os dons espirituais nunca vão ser incitação ao pecado,
O Espírito Santo nunca vai ser um motim interior para nós nos distanciarmos de Deus. Ao contrário, a unção do Espírito Santo, a presença de Deus na nossa vida por seu Espírito, o batismo no Espírito Santo, a liberação e concessão dos dons espirituais vão fazer a gente fluir mais e mais na presença de Deus. Alguém concorda com o que eu estou falando? Se você concorda, diga amém, diga um sonoro amém, fica à vontade. Só que aquela igreja estava vivendo uma terrível confusão. Havia algumas pessoas que eram expressivas na unção, na busca, mas existiam outras que estavam sendo tão revolvidas na lama do pecado. E Paulo está dizendo que aquilo era um fermento que levedava toda a massa de santidade, porque segundo a Bíblia, a presença de fermento na massa, a levedura, era uma espécie de contaminação que apontava para o pecado. Por isso, a comemoração da Páscoa com um pão sem fermento, no seu formato original. Você já fez um bolo na sua casa sem fermento? Quem já fez? Eu queria fazer um bolo, esqueci o fermento. Quem já fez? Levanta a mão, confessa aí, irmão. Irmão, confessa, você é boleiro também. Doaian tem cara de ser boleiro, para comer, não para fazer. É bom, eu gosto de bolo sem fermento, ele fica solado, parece uma sola de sapato, não é? Eu gosto, porque você come mais com menos bocada. É verdade, eu gosto dele compactado assim. Então o fermento na Bíblia é comparável ao pecado, que leveda o coração da pessoa, que traz um formato não real, não original, que mostra algo que não é verdadeiro, que faz inflar, que faz inchar e contrair um formato que não é autêntico. É simplesmente isso. Então, é uma equiparação, uma comparação à levedura. E a Bíblia está dizendo que Paulo se utiliza desse recurso para falar que o pecado e a prática do pecado na igreja, se não for detido, se não for contido, ele vai se alastrando, ele vai se contaminando. Me permita uma comparação da maçã que você tem na sua fruteira em casa, ou da laranja, a laranja, por exemplo, ela sofre uma contaminação muito, que dá para a gente entender muito bem. Você põe lá 10 laranjas boas, sadias, e põe uma contaminada podre no meio, já com aquele cinzinha já. Se você for ver no outro dia, se estiver encostado em outra, ela já vai começar a contaminar. Então, a Bíblia se utiliza desses recursos para mostrar para nós, não que a gente deva se afastar de uma pessoa que objetivamente está em pecado, mas que a gente tem que se cuidar muito para que não comece a praticar a mesma prática que aquela pessoa está tendo ou fazendo. Você lê isso com fartura no Salmo de número 1. Depois você vê em casa. Então Paulo está dizendo que existiam pessoas na igreja que cometiam atrocidades espirituais e nem ao menos tinham vergonha daquilo que estavam fazendo. E aí no versículo 6, ele diz: não é boa a vossa jactância. Jactância aqui não é espírito de jaca, não. É arrogância, é orgulho. Eles se orgulhavam de tudo que estava acontecendo, mas não olhavam para aquilo que realmente precisa tomar uma decisão. E a Bíblia diz: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? E aí Paulo diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho. Alimpai-vos, pois, do fermento velho. Ora, se ele manda se alimpar do fermento velho, eu, Ednei, maliciosamente, entre aspas, digo, talvez haja um fermento novo que possa tocar a nossa vida, que possa mover a nossa vida. E fermento velho não é aquele que se estragou, fermento velho é aquele que contamina, aquilo que deteriora, aquilo que faz trazer características àquilo que está ali, que não é original.
que não deveria estar. E se existe um fermento velho, deve existir um novo. E talvez o fermento novo seja a unção do Espírito Santo, que age na nossa vida, que muda a nossa natureza, que não amplia o nosso pecado, que não traz luz à nossa arrogância, que não traz luz à nossa jactância, mas que muda a nossa natureza, que transforma o nosso ser, e transformando, mudando a nossa natureza, nos dá um novo formato em Cristo. Você pode dizer amém? É por isso que a Bíblia diz, e Romanos se utiliza dessa linguagem. Romanos 12 é uma leitura que a gente sempre gosta, e você gosta. Romanos 12, versículo 1 e 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. O versículo 2 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então eu quero dizer ao meu irmão e à minha irmã, que existe a unção de Deus na nossa vida, presente na vida da igreja, que quer nos transformar, que quer mudar a nossa forma, um formato segundo Deus, um formato de santidade, para vivermos em novidade de vida. Você está aí, você pode dizer amém a essa expressão, concordando com a Bíblia? Agora olha o que o texto diz: limpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Eu e você sabemos que você pega uma massa, coloca o fermento, mistura. Como é que você tira o fermento dela? Você tira, irmã Aline? Consegues? Você consegue, minha irmã? Pois é. Esse é o efeito danoso do pecado, que o poder de Deus entra e desmistura, e separa de novo, e arranca de nós qualquer coisa que não glorifique o nome dEle, que não celebre a vida dEle, a presença dEle na nossa vida. E se hoje você, estando aqui, aí, está vendo, percebendo que na sua vida há uma manifestação de um fermento que não é consonante à Bíblia, que traz para você pensamentos alheios à vontade de Deus, que te inclina a pensar em coisas que você resiste e sabe que não seja a vontade de Deus, que age nos seus membros para te levar a ter uma atitude que não agrada ao Senhor, eu quero lhe dizer que o poder vivificador do Evangelho por Cristo Jesus tira isso, desmistura isso, você descola isso de você e te dá um novo formato para agradar a Deus e celebrar a vida em Cristo. Alguém aqui pode dizer amém comigo? Oh, maravilha! Jesus fez isso na minha vida. Fez mais na vida de quem? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Diga: Jesus Cristo mudou meu viver. Levanta a mão para cantar mais uma vez. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Diga: Jesus Cristo mudou. Bota a mão no peito e diga: o meu viver. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e... Declare por seu irmão, diga: diferente hoje é o meu coração. Oh, glória a Deus, vamos aplaudir essa obra de Jesus na nossa vida. Que lindo! Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Por quê? Cristo, a nossa Páscoa. Gesticule igual eu estou fazendo para você não esquecer. Diga: Cristo, a nossa Páscoa. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, na Páscoa dos judeus, mataram um carneiro. Na nossa Páscoa,
Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29, quem disse isso foi João o Batista, apresentando Jesus às pessoas. Na Páscoa dos judeus, eles celebram do Ayam com um carneiro assado. Na Páscoa de Jesus, dos crentes, do Evangelho, o Cordeiro é Cristo, que foi sacrificado por nós. Você pode dizer amém a isso? E já adiantando, na Páscoa secular, não é um cordeiro, não é um carneiro, não é um cordeiro, é um coelhinho safado, sem vergonha. Eu digo safado sem vergonha por aquilo que ele inspira. Não que o coelhinho é safado sem vergonha. Aliás, o coelhinho é tão mimoso, né? Fica fazendo assim. Não está agarrando a orelhinha, né? Que bichinho. Pois é. Mas eu já falo sobre isso. Como o pastor Enéas gosta de dizer, eu lembrei da expressão dele, que talvez não seja dele, se não for, não estou nem aí, se for, também não estou nem aí. O que importa é a expressão que Jesus morreu a nossa morte, para que vivêssemos a sua vida. Eu vou repetir, Jesus morreu a nossa morte, para que vivêssemos a sua vida. Então você pode contar isso para o seu vizinho e dizer, Jesus morreu a nossa morte, para que vivêssemos a sua vida. Vamos agora individualizar essa expressão, vamos dizer, Jesus morreu a minha morte, para que eu viva a sua vida. Agora seja um acusador, vai, e diga para o seu irmão, Jesus morreu a sua morte, para que você viva a sua vida. Vamos gesticular que você não vai esquecer. Usa uma mão de Jesus morreu a sua morte. Com o dedo apontado, levanta a outra mão e diz para você viver a sua vida. Vamos lá? De novo, Jesus morreu a sua morte, para que você viva a sua vida. Podemos aplaudir a Ele de novo. Você nunca mais vai esquecer disso. Então, eu chego aonde eu li em Gênesis 22, 6 ao 8, quando Abraão está levando seu filho Isaque para sacrificá-lo no Monte Moriá, que dizem que é onde a esplanada do templo lá em Jerusalém. E a Bíblia diz, eu li com vocês, que o Isaque diz, estamos indo sacrificar ao Senhor, papai? Sim. E ele diz, não estou entendendo. Isso quer dizer que Isaque entendia do sacrificar ao Senhor, do fazer um holocausto a Deus. E ele diz, a lenha o Senhor botou sobre mim, eu estou levando a lenha. Fogo está na tua mão, porque não tinha isqueiro, não tinha fósforo, tinha que levar a tocha acesa, andar com fogo, está levando fogo, uma tocha acesa. O cutelo estava na mão. E aí Isaque falou assim, papai, não está faltando nada não? Tem lenha, tem fogo, tem cutelo, mas cadê o cordeiro? O que representa Isaque com o lenho em cima dele? O nosso Senhor Jesus levando a sua própria cruz, o lenho, o madeiro. E o Abraão diz, meu filho, o cordeiro Deus proverá para si. E me vem à mente agora, e nunca me veio isso à mente, está me vindo agora, eu tenho o hábito de falar quando vem, eu vou ser meio abusivo. Deus me perdoe.
Presbítero Edinão, eu vou dizer para você o que Isaac disse, mas eu vou responder, eu vou dizer para você o que Abraão disse para o Isaac. Ele disse assim: meu filho, Deus não pediu sacrifício? Pediu, papai. Então que ele proveja aí o cordeiro para o holocausto. Eu não tenho cordeiro não, eu sei o que ele pediu, não vou dizer para você agora, mas eu te garanto que Deus vai prover para si. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E aí você vai dizer: mas como Deus fez isso, pedindo a Abraão que matasse o seu filho e oferecesse um holocausto? É por causa do contexto histórico, que eu disse que eu não sei falar sem explicar, eu não vou passar por cima disso, porque tem um monte de gente que ainda tem dúvidas sobre esse assunto. Como é que Deus pode pedir? É simples, porque era comum aos sacerdotes dos ídolos pedir às famílias a morte dos filhos em culto aos ídolos. Continue olhando para mim, não deixe a sua mente sair daqui. Você quer mais devoção do que isso? Não, pare e pense. Você quer mais devoção do que isso? De um sacerdote, de um ídolo, pedir a um chefe de família a morte do seu filho para lançar no fogo em adoração àquele ídolo, e eles fazerem. E Deus estava permitindo Abraão se ver, porque Deus já sabia de tudo, Ele é onisciente, sabe de tudo. Mas Deus estava permitindo a Abraão se ver até que ponto ele era capaz de crer e de cumprir um propósito. Porque o primeiro grande desafio foi deixar seu pai, a sua família, ir para uma terra que ele não sabia qual era. Ele foi. Mas agora nasce Isaac, é o filho prometido, é aquele do qual uma geração enorme iria, é uma promessa de Deus. E Deus queria saber se Abraão estava confiando na palavra dele, na promessa que ele havia dito. E o homem Abraão, meus irmãos, eu estou falando de um homem com 100 e tantos anos, e ele poderia raciocinar: peraí, Deus me mandou sair da terra, ia me mostrar uma terra, ia dar a minha parentela, ia nascer alguém de uma mulher estéril, avançada em idade, tudo isso aconteceu. E agora Deus me pede meu único filho. E existe uma questão trágica nessa história, presbítero Misael. Se você olhar o contexto da Bíblia, a história, a sequência, ele já tinha despedido Ismael. E se morre Isaac, ele ficava sem filho nenhum, nem da escrava, nem da livre. E o Abraão pensa: o Deus que prometeu o extraordinário e inédito, cumpriu. E aí o escritor aos Hebreus diz que ele leva o seu filho ao sacrifício e cria que mesmo das cinzas ou da morte, Deus suscitaria de novo vida a Isaac, que ele cumpriria a ordem, o extremo da doação do seu ser, porque você que é pai sabe disso, e alguns que são netos dizem que a coisa então é extraordinária, que é como arrancar parte de você, sim ou não, irmãos? Um filho, uma filha, para entender o carinho da sua mãe e do seu pai, só vai compreender quando tiver um filho e uma filha. Do contrário, vai ficar imaginando, não vai compreender. Por que essa minha mãe é tão chata, esse meu pai é tão chato? É zelo, é carinho. Tem umas que são chatas mesmo, mas a maioria é zelo, é carinho. E ele pensa: está arrancando meu coração, está me matando, mas eu vou fazer, porque Deus até agora não falhou comigo, nunca falhou com você. Glória a Deus. Nunca falhou, nunca. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nunca. Deus não faz uma promessa a ninguém
que não pretenda cumprir, porque ele não é mentiroso. Receba a palavra, segure a palavra para a sua vida. Mas por que isso está acontecendo? Deus está tratando com você. Por que eu perdi isso? Está tratando com você para ver se você pode tocar em coisas maiores. Receba a palavra de Deus. Ou então você não soube lidar com o sucesso, jaquitou-se, comeu muita jaca, e eles sobem. Eles estão somente fazendo o que todos os outros idólatras faziam. Só que esse tipo de coisa não serve para Deus. Deus não trabalha com esse sistema nem com essas coisas. Mas com Abraão, leva a mão não. Você, meu irmão, você pode se achar importantinho aí, mas você está longe de ser um Abraão da vida. Se tem um homem perto de você, você pode, diga assim, você nem cara de Abraão tem, fala. A não ser que seu marido seja muito bem, tu tá um coroa. Toma cuidado que seu marido possa virar para você e falar assim, você também tá com cara de Sara. Toma cuidado que tem marido que é ruim. Fala as coisas. Ele sobe, ele amarra o Isaac no... Um detalhe, o Isaac ajuda a arrumar o altar. O Abraão o deita e o amarra. Eu não quero fazer emocionalismo com isso, nem pensei nisso. Só estou contextualizando a história, nem quero levar isso para um lado emocional. Não é essa a questão. Mas Isaac está sendo amarrado no altar do sacrifício. Lá na cabecinha de Isaac já está tudo claro. Eu sou o cordeiro do sacrifício. Não tem isso escrito na Bíblia, mas será que ele não falou, papai, o que está acontecendo? Que isso? Se ele falou isso, Abraão estava amarrando ele chorando. E o fogo está aceso, à parte. E Abraão pega o cutelo. Existem coisas na nossa vida que elas têm tanto valor para nós que é muito difícil negar e sacrificar para Deus. Mas se isso é problema no nosso relacionamento com Ele, Ele pede negar-se a si mesmo. Você acha que Isaac era um problema para Abraão? Se tornou. Porque ele começou a ver em Isaac e estimar Isaac de uma forma muito elevada. O coração de Abraão estava no Isaac. E ele tinha que arrancar o coração do seu filho para ele continuar, não do coração órgão. Ele, Abraão, tiraram a sua esperança do seu filho para que a sua esperança maior fosse o próprio Deus. Existem coisas que Deus nos dá e a gente se fixa tanto naquilo que rouba o lugar de Deus. É o nosso altar de idolatria. A gente idolatra as pessoas, as coisas. Isso não é bom. Isso vai ser requerido de nós em algum momento. Porque se interfere no nosso relacionamento com Deus, interfere na nossa salvação. E a Bíblia diz que quando ele levanta o cutelo, há um brado do céu, há um brado angelical, há um brado divino: Abraão, não siga em frente, não mate o menino, porque agora eu sei que você teme a Deus. Agora está provado no mundo espiritual que você teme a Deus. E aí ele desamarra, imagine a cena.
Ele desamarra a bênção que estava amarrada. Receba essa palavra, receba a autoridade para desamarrar a bênção que está amarrada. Receba, meu irmão, porque nós amarramos a bênção de Deus com a nossa atitude, e cabe a nós desamarrá-la, canalizando a nossa atenção toda para Deus, toda para o Senhor. E aí ele olha, está lá um carneiro preso pelo chifre num arbusto. E alguém possa dizer: olha o cordeiro preparado por Deus para o holocausto. Não! Essa palavra é profética, ela aponta para Cristo. O cordeiro Deus proverá para si, para o holocausto que Ele requer. Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer. Até mesmo os seus seguidores o abandonaram, perdendo a fé. Vou parar de cantar porque eu lembrei que eu não sei o resto, e não adianta ninguém me dar dica porque vou enrolar demais. Mas Deus proveu para si o sacrifício, e o sacrifício que Ele proveu foi o seu próprio Filho. Porque não existia na terra ninguém sem pecado, e o cordeiro a ser imolado no altar para sacrificar para o Senhor tinha que ser sem mancha. E toda a geração dos homens estavam manchadas e remanchadas pelo pecado. Esta é a cena, este é o cenário para a manifestação do Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Por isso que Paulo diz: Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha a expressão: foi sacrificado por nós. Admita você ou não, foi sacrificado por sua causa, mas por você também. Essa palavra se desdobra: foi sacrificado por minha causa, por minha culpa, mas para minha bênção, porque sem Ele eu estaria eternamente perdido, e você também. Então existe um propósito de salvação para todas as pessoas. E aí ele se lembra daquele versículo que todos nós estamos careca de saber, João 3,16, vamos lembrar? Vamos falar junto? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então todo aquele que o recebe, que crê na sua obra salvífica, ele tem no Senhor a vida eterna. O seu sacrifício é vicário, é substitutivo. Aquela cruz era para você, aquela cruz era para mim, era para toda a humanidade, mas ninguém poderia dar a si mesmo por sua salvação. Então Jesus Cristo ocupou o meu lugar e o seu lugar. E assim como Abraão teve que virar as caras de lado para poder já se mirar no Isaac para imolá-lo, na cruz Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele disse, está escrito. Naquele momento, aceite você ou não, Ele estava assimilando o nosso pecado. E Deus não tem comunhão com o pecado. E na cruz Ele estava fazendo, me perdoe, eu vou errar, um efeito esponja, pegando para si o pecado de toda a humanidade. E a Bíblia então diz, no texto que você muito conhece, de Filipenses 2,8, que Ele humilhou-se até a morte, morte de... Então a gente canta um cântico aqui que na cruz Ele nos libertou. Colocava uma vez: a cruz me libertou. A cruz não liberta ninguém, mas o sacrifício de Cristo na cruz, quando eu declaro que o reconheço que foi por mim, isso é libertador. Então é claro que quando se fala de
pensar na Páscoa, pensar no sacrifício de Cristo, a gente nunca pode deixar de pensar no sacrifício, também na ressurreição. Porém, existe o propósito da morte e o propósito da ressurreição. O propósito da morte é substitutivo. Era você que era para estar lá e ele assumiu o lugar seu porque você não tinha condições de fazer por você. Se você se pregasse, me mata, não adianta nada, você não ia para o céu, não ia resolver seu problema. Então, é preciso pensar na morte e ressurreição juntos? Sim, mas é preciso fazer uma análise em separado do propósito da morte. Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se ele só morresse e não ressuscitasse, ele teria cumprido o propósito da morte substitutiva. Porém, ficaria um vácuo na nossa mente, ficaria um vácuo espiritual. E aí, mas como é que pode? E aí Jesus vem e diz: eu recebi o mandamento do meu Pai, dou a minha vida e torno a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. E o fato é que ninguém matou Jesus. Pegaram e mataram contra a vontade dele? Não. Ele se ofereceu como um cordeiro para o matadouro. Porque no Getsemane ele ora: se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. Ele ora 3 vezes. Não há resposta, meus amados irmãos. E há uns 30 anos atrás eu ouvi um pregador dizendo, eu nunca esqueci, eu e Miriam ouvimos, com o silêncio do céu, Deus estava dizendo: não, meu filho, não, você tem que provar do cálice, você foi aí, está aí para isso. Porque se você não provar desse cálice, como é que o Misael vai se salvar? Como é que o Olaci vai se salvar? Como é que o Gerson vai se salvar? Como é que o Ednei vai se salvar? Você precisa, meu filho. Então tá, Pai, faça a tua vontade. Eles prendem ele, os discípulos se encendem uma revolta, ele guarda tudo isso, para com tudo isso, porque para isso vim. O que está acontecendo aqui é o propósito da minha vinda, eu vim aqui para isso, para morrer por vocês. Mas ele disse: mas ao terceiro dia vocês vão ver um sinal que vocês nunca viram. Por quê? Porque em Romanos 6:23 está escrito: o salário do pecado é a morte. Romanos 5:12 diz que pela morte do homem, pelo pecado do homem veio a morte. A morte passou a todas as gerações, está falando da morte física. A morte passou a todas as gerações, por isso que todos pecaram. Ou seja, a causa da morte é o pecado. Nós já nascemos programados para morrer fisicamente um dia, sim ou não? Sim ou não? Vira para o seu irmão com alegria e diz assim: você vai morrer. Vira. Irmã, não bata no seu marido, ele está rindo porque eu pedi para ele rir. Isso vai acontecer comigo, com você, a qualquer momento. O salário do pecado, o resultado do pecado, a paga do pecado é a morte. Adão começou a criar ruga logo depois. A Eva, bonitona, já não desfilava mais no jardim. Deu aqueles negócios no corpo, como é aqueles negócios, aqueles... estria, celulite, celulose, estriose, e um monte de outras coisas. Porque o salário do pecado é a morte. Se terminasse aí, eu e você estaríamos perdidos. O salário do pecado é a morte, a paga do pecado. Aí a Bíblia coloca uma vírgula e diz: porém, mas, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não existe vida eterna sem Cristo Jesus.
porque foi Ele que morreu por mim e por você. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, sim ou não, pessoal? Alguém pode aqui dar amém, glorificar ao Senhor? E eu te chamo para uma leitura em Gálatas, quando Paulo está explicando aos irmãos na Galácia. Ele escreve no capítulo 3, a partir do versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Olha só como é que as coisas se alinham. Bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção dele chegou até a mim e a você por Jesus Cristo. E recebemos então a promessa do Espírito. Agora olha o versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Então, se havia alguma dúvida para você, que quando ele se refere em ti serão benditas todas as famílias da terra, se havia alguma dúvida no seu coração, com essa palavra sela a dúvida e tem elucidação. Ela aponta para Cristo, para a obra de Cristo na nossa vida. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em quem? Diga para o seu vizinho: em Cristo Jesus. Diga: em Cristo Jesus. Abra em Romanos. Pastor, o que é isso? É um estudo bíblico? Quem sabe? Quem sabe seja. Romanos 6, abra. Eu vou ler Romanos 6 a partir do versículo 1, ache rápido. Romanos 6, do versículo 1 a seguir, não vou dizer até onde, senão você desiste. Vamos lá. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante, mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Olha o significado do batismo. Para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida, uma vida nova. Eis que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já vazaram, passaram, eis que tudo se fez. Porque nós vivemos em novidade de vida, é uma vida nova em Cristo. Eu venho para Cristo, eu reconheço a Cristo, tem que mudar a minha vida? Tem que acertar o que está errado? Tem que consertar o que não está certo? Tem. Por quê? Porque Ele está nos preparando para vivermos uma vida nova pelo seu poder. Quem diz amém? Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que também o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Não sirvamos mais ao pecado. E a Bíblia chama daquele que comete o pecado de pecador. Agora, se eu não vou servir mais ao pecado, então é uma prática que eu deixei de fazer. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Espera aí, calma. O salário do pecado é a morte. Cristo veio, tomou meu lugar, morreu na cruz do Calvário, apareceu ressurreto o terceiro dia,
O que a Bíblia quer dizer é que ele apareceu ressurreto ao terceiro dia. É a minha interpretação. Eu estou parafraseando. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Eu repito, ele apareceu ressurreto ao terceiro dia. Ele não estava preso na tumba. Ele estava fazendo algo espiritual. Ele estava muito vivo no mundo espiritual. E a Bíblia então diz que a morte não mais terá domínio sobre ele. Peraí, mas o salário do pecado é a morte. E ele assumiu o meu lugar. E ele morreu a minha morte. Mas ele ressuscitou. Raninha, ele ressuscitou. O efeito do pecado, que é a morte, não mais o domina, porque ele venceu a morte. E se morremos com ele, cremos que com ele ressuscitaremos. Então, o último inimigo do homem a ser vencido, diz a Bíblia, é a morte. Porque a morte é o resultado imediato do pecado. Jesus Cristo venceu a morte, porque ele é o Senhor sobre tudo. Ele diz para João, ele diz na carta do Apocalipse: eis que estou vivo para todo sempre e tenho em minhas mãos as chaves. Que chaves? Que chaves? Da morte e do inferno. A porta que eu abro, ninguém fecha. Ó morte, trancou-a, anulou o seu poder. Fisicamente, nós vamos morrer, mas nós vamos ressuscitar. Para nunca mais morrer. Por quê? Porque já ressuscitamos com Cristo no sentido espiritual. Então Jesus Cristo anula o resultado da morte. Aliás, o resultado do pecado. Então o pecado não tem domínio, porque a morte não tem mais domínio. Pois quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós, nós, considerai-vos como mortos para o pecado. Levante a sua mão direita. Se não quiser dizer, não diga. Eu vou falar primeiro. Se não quiser repetir, você não repita. Diga: eu estou morto para o pecado. Declare: eu estou morto para o pecado. Diga: o pecado não me domina mais. Diga: eu não cumpro mais o propósito do pecado na minha vida. Diz: ele não tem mais domínio sobre a minha vida. Diz: eu não sou escravo dele, porque eu estou em Cristo. Diga: eu creio no Cristo. Diga: ele me libertou. Diga: o Filho de Deus me libertou do poder do pecado e da morte. Quem pode aplaudir esta obra gloriosa? Romanos 8: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o poder de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Eu estou liberto da lei do pecado e da morte. Se eu pecar, porque eu sou sem vergonha. Estou falando de mim, não estou falando de você. Então não se sinta ofendido. Se eu pecar, porque eu sou sem vergonha, porque o poder de Cristo em mim já me libertou do poder do pecado. Eu estou falando de mim. Se eu pecar, porque eu sou um sem vergonha. Não estou falando de você, estou falando de mim. De repente você quer assumir isso para você também. Então considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, mas vivos para Deus, no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências e cobiças. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, em suas cobiças. E eu gosto de recitar esse versículo que eu vou falar agora. Mas eu amo. 1 João 2, 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Cristo não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua cobiça. Meu irmão, você que está aí vivendo uma tentação nesses dias, isso passa, o mundo passa, a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus
permanece para sempre. Diácono Fábio está falando de vida eterna. Desculpa, mas eu vou falar. Tem gente que toma remédio controlado para nervo para morrer. Mas toma e enche a cara, bebe para morrer. E quase consegue, tem gente que consegue. Você quer morrer espiritualmente? Vai pecando, fica à vontade. Mas tem consciência que quer viver em Cristo? Ele te dá todo o poder e autoridade para você não pecar. Quem está com a palavra de Deus, diga amém. Porque quando alguém você sabe, né? Ó, a carne tem gancinhos. Ó, você sabe, né? Não deu, não aguentei. Jesus Cristo dá a mim e a você o poder para a gente não condescender com o pecado na nossa vida. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis, diga para o seu irmão, livre. Eu começo, você termina, você só vai falar livre. Vamos lá? Se pois o Filho vos libertar, olha para alguém com olhar sério e diga, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis, diga. Agora, por que a Bíblia diz verdadeiramente sereis livres? Porque tem gente que pensa que está livre, mas continua acorrentado, amarrado. Mas quando Jesus liberta, verdadeiramente as correntes caem. Nós somos desconectados do pecado e ligados na videira verdadeira que é o Senhor Jesus, e vivemos na dependência dele, amém? Bata no ombro de alguém e fala aí, se você está com cara de dependente de Deus, fala aí, está com cara que é dependente, fala aí, vai. Não reine o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecer, nem tão pouco apresente o vosso membro ao pecado. Espera aí, previta Redina, que está com essa camisa aí poderosa. Versículo 13: nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado. Porque está doido, espera aí. Está aqui o pecado. Pecado é essa caixa aqui, tem hora que ela parece ser pecadora mesmo. Aí você vem com seus membros, com a sua vida. Oi, pecado. Não é o pecado que vem a você, você apresenta os seus membros ao pecado. Pecadinho, pecadinho, bonitinho, bonitão, aqui estou eu, um tolão. Você apresenta, você oferece. Me quer? Você me quer? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado e anula isso. Uma coisa é o pecado ficar te assediando, outra coisa é você oferecer-se a ele. O Brahma Beth, que catástrofe! E alguém se ofereceu ao pecado. Já que a gente está compartilhando, aponte para o seu irmão, para a sua irmã e diga, com você não, diga, com você não. Nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Está ali ó, o Juninho tocando o teclado dele. Ele manuseia o instrumento. Agora já pensou em iniquidade manusear você? Instrumento da iniquidade. O Juninho agora representa a iniquidade. Faz cara de iníquo aí. Não consegue. É um garoto muito bom. E o corpo representa você, ele é a iniquidade. Aí você se oferece como instrumento da iniquidade. Ou seja, dá uma tocada aí. Faz aquele negócio. Vai. Isso aí. Você se oferece como instrumento da iniquidade. Tipo assim, me toca aí. Me manuseia aí. Não. Submetei-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não deis lugar ao diabo, não. Porque quando eu aceito dar lugar ao diabo, eu estou desonrando o sacrifício de Cristo. Você está entendendo agora por que a palavra diz que quando de novo eu volto à lama do pecado, eu exponho Jesus de novo ao sacrifício, de novo à vergonha? Porque era como se todo o sacrifício que ele fez por mim não tivesse validade nenhuma.
Então para mim é como se ele não tivesse morrido, Igor, porque eu voltei ao lamaçal de tremedal de lama de onde ele me tirou. É isso, é exatamente isso. E a Bíblia diz: mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora o Juninho é Deus, e o teclado dele é o seu corpo, e ali está Deus, e você se apresenta para Deus. Ai Deus, me toca, Deus, ministra a minha vida, Deus, põe as tuas digitais em mim, Deus. Isso, Senhor, extrai o melhor sonido da minha vida. Isso, Jesus, com o Senhor eu não desafino. Sim, com o Senhor eu exalo o bom perfume de Cristo. Senhor, contigo na minha vida, vamos glorificar ao Senhor, porque a harmonia está linda. É uma parceria entre o céu e eu, entre o céu e você, entre o céu e a igreja. Quem quer que Deus lhe toque, quem quer que Deus ministre a sua vida. Quem pode aplaudir a Deus, quem pode glorificá-lo? Jesus, isso é lindo. Apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não tem domínio sobre mim, ele não me domina, ele não me domina. Eu sou regido por essa esfera angelical, digno de glória ao Senhor, digno de glória e honra. Levanta nossas mãos para o teu nome, digno e honra. Levantemos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Porque grande és, maravilhas, não há outro. Diga não há outro igual. Aqui é fácil. Canta amanhã, no teu trabalho, está dirigindo, vai cantando, está lavando a louça, vai cantando, está no computador trabalhando, vai cantando, está na loja atendendo, vai cantando, está fazendo qualquer coisa no seu trabalho, vai cantando e dizendo: porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual. Não há outro. Eita, glória a Deus! Fique de pé para celebrar o Senhor. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti.
do Senhor. Bendito, 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 bendito é o Senhor. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Sim, Jesus, sim, Senhor, sim, Espírito Santo. Sim, Espírito de Deus, move a nossa vida para te adorarmos. Oh, glória, oh, aleluia, oh, bendito que vem em nome do Senhor. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Ó Pai onipotente, de glória e louvor, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Ó Pai onipotente, de glória e poder, és bem-vindo neste lugar. És bem-vindo neste lugar. Oh, aleluia! Eu não terminei, mas acabei. Eu não terminei, mas acabei. A Páscoa dos judeus é uma, a Páscoa da igreja é outra. E a Páscoa secular é aquela que mistura. Erva amarga ninguém quer comer. Cabrito só no chimarrão. Aí vem a mitologia, eu não falei sobre isso, nem vou falar. E insere no negócio um coelho. E lá os chineses pintavam ovos para dar à família. Aí fazem ovos de Páscoa, chamado néctar dos deuses naquela época, nos idos de 1700 alguma coisa. E está aí, ó. Não, eu dou chocolate, mas explico. Pois é, eu recebi várias mensagens. Páscoa é isso, Páscoa é aquilo. Um monte de coisa. Mas uma delas eu disse, eu observei e diz assim: engraçado que não é chocolate, é sangue. Páscoa é sangue derramado, não é chocolate. E essa cultura aculturou a igreja. E o que nós vamos passar para os nossos filhos, ou que tem sido passado? Páscoa dos judeus, Páscoa da igreja, e a outra que eu falei, a Páscoa secular, que muitos crentes estão envolvidos, que talvez não, se o significado é hoje ou durante todos os dias da sua vida, serviria ao Senhor sempre, mas tem gente que não está aqui hoje. Muita gente com motivo justificado,
time, né, que está jogando. É um motivo para não estar diante de Deus, não é isso? Para os judeus diz: tomara que a perseguição lá, o clímax da grande tribulação, não aconteça no inverno. Tadinha das mulheres grávidas. E eu temo por alguns irmãos. Jesus dá um time aí, não vem agora não, porque eu estou vendo aqui se o time ganha ou perde. Não tem problema não gostar do que eu estou falando. Não tem problema nenhum. E tem gente que mistura tudo. Ora é judeu, ora é crente, ora não é nada. Bota na mesa o cabrito, a erva amarga, o chocolate, o coelhinho que eu vou trocar, não vou falar danadinho não. O bendito não põe ovo, gente. Todo mundo sabe disso. Coelhinho da Páscoa que traz para mim um ovo. Ele deve ter roubado da galinha. O coelho é ladrão, aquele bandido. Foi boa essa, não foi? Passou no galinheiro, deu uma surrupiada lá, botou as orelhas dele, a galinha ficou com medo. O galo não estava, e passou a mão no ovinho e trouxe. Passou na fábrica de chocolate, deu uma misericórdia. E a gente aceita isso. Existe malignidade objetiva nisso? Ô pessoal, claro que, acho que não, né? Acho que não. Dá um tablete de chocolate. Teve uma irmã hoje no almoço da família que deu. Fiquei até meio chateado, porque chegou até a mim, deu 2 tabletes e falou: entrega a fulano, é fulano. Eu fiquei olhando para ela e falei: tá bom, eu entrego. E não deu para mim. Eu posso comer chocolate qualquer dia. Não tem nada a ver com esse negócio. Só que quando a gente objetiva isso, a gente tem que tomar um cuidado tremendo, porque a gente faz uma mistura e que às vezes não dá certo. Por quê? Ah não, fulano é forte para saber, mas tem gente fraca. Sim ou não? Então você pode dar o chocolate e dá para mim também. Ovo de chocolate eu não gosto muito não, porque a parede de chocolate é muito fina. É pouco chocolate. Uma barra daquela maciça é bom demais. E eu não estou objetivamente censurando você. Não precisa ficar com a cara feia não. Fica tranquilo. Só que conta a história da redenção. Conta a história. Mas não conta um dia só não. A Bíblia diz: conta a história andando, deitando, levantando, indo e vindo. Conta a história. Diga para o seu neto, diga para o seu filho, diga para alguém. Amém ou não amém? Tem gente que mistura, faz um sarapatel de tudo. Sabe o que é sarapatel? Acho que é uma comida lá do nordestino, não é sarapatel? Não é um negócio assim? Faz uma mistureba danada lá. E é gostoso, aquelas comidas eu gosto. Miriam não faz, mas eu gosto. Podemos dar glória a Deus? Podemos celebrar o Senhor?